Você já se perguntou por que sua infância foi tão difícil? Talvez você tenha sentido que enfrentou desafios que outras pessoas não pareciam ter, como solidão, rejeição ou conflitos familiares. Mas e se eu te dissesse que tudo isso tem um propósito muito maior do que você imagina? E se na verdade esses desafios foram escolhidos pela sua própria alma antes mesmo de você nascer? No vídeo de hoje eu vou compartilhar com você 7 motivos espirituais que explicam por que a sua infância foi marcada por tantas dificuldades. Esses motivos vão te ajudar a enxergar a sua história sob uma nova perspectiva, mais profunda e transformadora. Eu estive exatamente onde você está agora. Minha infância também foi cheia de dores e por muito tempo não consegui entender. Mas ao mergulhar no caminho do despertar espiritual, comecei a ver que cada uma dessas experiências era como uma peça de um quebra-cabeça maior. Hoje eu posso dizer com confiança que todas essas peças se encaixaram para formar a pessoa que eu sou. Então, se você já sentiu que carrega uma história que ninguém compreende, esse vídeo é para você. Mas antes de começarmos, obrigada por estar assistindo a esse vídeo. Eu me chamo Eduarda e esse é meu canal Despertar Divino. Te convido a curtir e se inscrever para ter acesso a temas relacionados à espiritualidade, à expansão da consciência e principalmente ao despertar espiritual, já que semanalmente eu trago vídeos inéditos aqui para o canal. Quando você era criança, talvez tenha se sentido sozinho, incompreendido ou até mesmo sentido culpa por coisas que estavam fora do seu controle. Você pode ter crescido ouvindo palavras duras, presenciando conflitos familiares ou sentindo que precisava carregar o peso do mundo nas costas, mesmo sem entender o porquê. Talvez você tenha olhado para outras crianças e pensado: por que elas parecem ter uma vida tão fácil enquanto a minha é tão difícil? Essa comparação doía, não do jeito que um machucado físico dói, mas de uma forma que apertava o peito e fazia você se perguntar em silêncio: será que eu sou o problema? Crianças não têm ferramentas para entender o caos ao seu redor. Muitas vezes elas internalizam a dor e acreditam que fizeram algo errado ou que não são boas o suficiente. E essas ideias, plantadas na infância, podem crescer e nos acompanhar pela vida adulta, tornando difícil enxergar qualquer propósito nas dificuldades que enfrentamos. Agora que você cresceu e pode olhar para sua infância com outros olhos, fica mais fácil começar a desvendar o que estava por trás disso tudo. Vamos dar o primeiro passo nessa jornada, explorando uma ideia que pode mudar a forma como você vê a sua história: a escolha da alma antes de ter nascido. A sua alma já sabia que enfrentaria os desafios em sua infância. Pode parecer estranho à primeira vista, mas muitas tradições espirituais sugerem que antes de encarnarmos, fazemos escolhas profundas sobre o tipo da vida que teremos. Essas escolhas não são feitas para nos punir ou nos fazer sofrer, mas para nos dar exatamente as experiências que precisamos para crescer espiritualmente. Pense em uma sala de aula. Uma alma que busca evoluir rapidamente pode escolher uma turma avançada, onde os desafios são mais intensos, mas as lições também são mais profundas. Sua infância foi difícil por ter sido o reflexo disso. Sua alma sabia que você tinha a força necessária para enfrentar essas dificuldades, mesmo que como criança fosse difícil entender. Você pode ter vindo para aprender lições específicas, como resiliência, amor incondicional ou até mesmo a capacidade de se reinventar. E não se trata apenas do que você viveu, mas também de como escolheu lidar com essas experiências. Mesmo que parecesse caótico, tudo fazia parte de um plano maior. Imagine que sua alma olhou para essa jornada e disse: ok, eu aceito.
Aceitou porque sabia que ao passar por isso, você não apenas aprenderia, mas também se tornaria um exemplo de força e inspiração para os outros. À medida que começamos a entender as escolhas da alma, surge outra possibilidade que pode estar por trás da sua infância difícil: a quebra de padrões kármicos familiares. Muitas vezes nascemos em famílias que carregam ciclos de dor, sofrimento ou comportamentos disfuncionais que se repetem por gerações. Você pode ter notado que desde pequeno, talvez tenha percebido conflitos recorrentes, atitudes destrutivas ou uma sensação de peso que parecia sempre pairar no ambiente familiar. Como criança, era quase impossível entender que aquilo não era sua culpa, mas espiritualmente sua alma pode ter aceitado um papel muito importante: ser o ponto de transformação. Quebrar um padrão kármico é um ato de coragem. Isso significa que você não apenas vivenciou a dor que esses ciclos geraram, mas também teve a força para começar a interrompê-los. Você pode ter questionado comportamentos que antes eram normalizados ou começado a buscar formas de viver diferente, mesmo sem perceber conscientemente isso. É como se você fosse uma peça essencial de um quebra-cabeça maior. Ao escolher nascer nessa família, sua alma trouxe a possibilidade de mudança, de cura. Ainda que isso tenha significado carregar dores que não eram suas, você plantou as sementes para um futuro mais leve, tanto para si quanto para os que virão depois. Ao carregar o peso de romper padrões familiares, você também foi preparado para algo que vai além da sua história pessoal, uma missão ainda maior no mundo. Os desafios da sua infância podem ter servido como uma espécie de treinamento, moldando quem você precisava se tornar para cumprir um propósito único. Pense em pessoas que hoje inspiram milhões de outras pessoas. Elas geralmente têm algo em comum, uma história de superação. E essa história não é apenas sobre o que elas passaram, mas sobre como usaram as suas dores para transformar não apenas a própria vida, mas também a vida de outras pessoas. Sua infância difícil pode ter sido uma preparação para algo semelhante. Cada dor, cada desafio, foi como um tijolo na construção de um alicerce forte. Talvez você ainda não tenha clareza sobre qual é essa missão, mas algo dentro de você sente que há um chamado maior. E é aqui que tudo começa a fazer sentido. Os desafios da infância desenvolveram em você qualidades que são essenciais para cumprir esse propósito, como resiliência, empatia e intuição. Essas experiências difíceis não foram um fardo sem motivo. Elas te ensinaram que nenhum livro ou curso jamais poderia ensinar. Ao olhar para trás, você pode ver que a sua trajetória, embora cheia de altos e baixos, tem sido um preparo para algo que só você pode realizar. E para cumprir essa missão, a dor não apenas te moldou, mas também te conectou a algo essencial: a compaixão. As experiências difíceis da infância não apenas moldaram a sua força, mas também abriram espaço para algo ainda mais transformador: a empatia e a compaixão. Quando passamos por dores profundas, somos capazes de enxergar e compreender a dor dos outros de uma forma que só quem sentiu pode entender. Lembra-se daqueles momentos em que você se sentia invisível ou incompreendido? Essas vivências, apesar de dolorosas, te ensinaram a valorizar o que muitas pessoas ignoram, como o cuidado, a escuta e a presença. Talvez, sem perceber, você se tornou alguém que consegue sentir o que os outros sentem, mesmo sem que lhes digam uma palavra. Isso não é um peso, é um dom que nasce da dor que se manifesta como um farol para os que também estão perdidos. Sua capacidade de oferecer apoio, de ser um ombro amigo, de compreender as lutas invisíveis das pessoas ao seu redor,
É uma consequência direta das lições que você aprendeu na infância. E o mais poderoso é que essa compaixão não se limita aos outros. Ela também pode ser direcionada para si mesmo. Ao reconhecer a sua história, ao aceitar suas dores como parte de algo maior, você começa a tratar a si mesmo com o mesmo amor que oferece aos outros. A empatia, que se tornou sua força, é também uma ferramenta essencial para viver a sua essência de maneira autêntica e profunda. E muitas vezes, a jornada para essa autenticidade começa nos momentos mais desafiadores. Cada dificuldade que você enfrentou na infância serviu para construir algo dentro de você, uma força inabalável. Pode ser que enquanto criança você não tenha percebido isso. Naquele momento, tudo parecia desmoronar, e era fácil se sentir frágil e desamparado. Mas no fundo, essas experiências estavam fortalecendo algo essencial, o seu espírito. Pense na força de uma árvore que cresce em meio aos ventos fortes. Suas raízes se aprofundam no solo para sustentar o tronco, tornando-a mais resistente do que as árvores que cresceram em condições fáceis. Sua alma é essa árvore. Cada desafio, cada lágrima, cada momento em que você sentiu que não tinha mais forças, estava, na verdade, te tornando mais resiliente. O fortalecimento do espírito não significa endurecer ou se fechar. Pelo contrário, é a capacidade de continuar aberto à vida depois de enfrentar tempestades. É a força de quem cai e encontra dentro de si o poder de se levantar. E essa força, construída em silêncio, é o que hoje te permite enfrentar desafios com mais confiança. Não importa o que aconteça, você já provou a si mesmo que pode passar pelas piores tempestades e ainda assim florescer. Essa resiliência é o alicerce que sustenta sua jornada espiritual e te prepara para viver de forma mais autêntica. Porque no fundo, foi enfrentando as sombras que você começou a encontrar a sua verdadeira luz. As dores da infância, embora difíceis, têm um poder transformador. Elas nos empurram para dentro, em busca de quem realmente somos. Durante aqueles momentos de solidão ou rejeição, você pode ter se sentido desconectado do mundo ao seu redor. Mas, paradoxalmente, essa desconexão externa pode ter sido o início de uma jornada profunda de reconexão interna. Quando o ambiente ao nosso redor não nos dá apoio, somos forçados a buscar forças em lugares que nem sabíamos que existiam. Isso muitas vezes significa olhar para dentro e explorar quem somos além das expectativas, dos julgamentos e dos papéis que o mundo tenta nos impor. Isso pode ter começado como um grito de desespero, mas se tornou a base da sua verdadeira liberdade. Ao longo do tempo, você percebeu que não precisava se encaixar nos moldes que os outros tentaram impor. As dores da infância ajudaram a remover máscaras, a questionar rótulos e a liberar aquilo que não era verdadeiramente seu. Reconectar-se com a sua essência é um dos maiores presentes que uma infância desafiadora pode oferecer. Cada desafio foi um convite para voltar a si mesmo, para redescobrir a sua força e autenticidade. E ao fazer isso, você começou a abrir espaço para algo ainda mais profundo. Seu papel transformador na vida daqueles ao seu redor. À medida que você começou a se reconectar com a sua essência, talvez tenha percebido algo ainda maior. Sua presença na família nunca foi por acaso. Desde muito jovem, você pode ter sentido que era diferente, que enxergava as coisas de um jeito único, enquanto todos pareciam aceitar ou repetir padrões familiares. Você sentia uma inquietação, como se estivesse ali para fazer algo a mais. Esse algo a mais é o papel de catalisador. Espiritualmente, isso significa que sua alma escolheu nascer naquela família para trazer transformação.
Você pode ter vindo para quebrar ciclos de dor, para questionar comportamentos tóxicos ou para iluminar dinâmicas que os outros não enxergavam. No entanto, ser um catalisador não é fácil. Isso significa muitas vezes carregar um peso emocional que não é só seu. Talvez você tenha sentido a responsabilidade de consertar ou de lidar com problemas que pareciam muito maiores do que você. Mas, ao longo da vida, começou a perceber que a sua maior contribuição não era carregar tudo, e sim ser a mudança que a família precisava ver. Sua coragem de trilhar um caminho diferente, de curar suas próprias dores, abriu portas para que os outros também pudessem mudar. Mesmo sem perceber, você plantou sementes de transformação que podem florescer em futuras gerações. E ao assumir esse papel, você não apenas transformou sua família, mas também fortaleceu sua própria jornada espiritual. Permitiu que sua luz guiasse os outros. Quando olhamos para trás e percebemos que cada dor e cada desafio da infância nos moldaram, conseguimos enxergar algo ainda maior. Tudo isso foi um chamado para o seu despertar espiritual. Nada foi por acaso. Sua infância difícil foi a preparação para que você se conectasse com uma verdade mais profunda sobre quem você realmente é e sobre o seu papel no mundo. O despertar espiritual é justamente isso: abrir os olhos da alma para ver além das aparências, além das dores superficiais. É compreender que cada experiência, mesmo as mais dolorosas, carregavam uma lição essencial para sua evolução. Sua alma sabia que ao superar essas dificuldades, você estaria mais preparado para viver de forma autêntica, forte e conectada ao que realmente importa. Todas as peças da sua história, as escolhas que a sua alma fez, os padrões que você rompeu, a força que você construiu e o papel que você assumiu na sua família apontam para um único propósito: te levar ao despertar. Um despertar que não é apenas seu, mas que também serve para iluminar aqueles que cruzam o seu caminho. Se você precisar de ajuda para entender melhor sobre o despertar espiritual, clique no link do primeiro comentário fixado. Agora que você entende como a sua infância difícil se conecta ao despertar espiritual, é hora de dar um passo adiante. O que você aprendeu hoje não é apenas uma reflexão, é um convite para transformar a sua visão sobre o passado e abraçar o poder que ele te deu. Se essas ideias ressoaram com você, não deixe que essa conversa termine aqui. Compartilhe nos comentários quais os motivos espirituais fez mais sentido para você. Existe algo em sua história que agora parece mais claro? Sua experiência pode inspirar outras pessoas que também estão buscando respostas. Lembre-se também de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e familiares e, claro, inscreva-se aqui no canal. Te espero no próximo vídeo. Paz, prosperidade e abundância para você. Como sugestão, veja também esse vídeo que separei especialmente para você. Clique na tela, porque ele vai te ajudar no seu processo de despertar divino.